Olá, estamos de volta aqui para falar sobre gestão de risco. É mais um vídeo da nossa sequência de vídeos sobre risco. Já foram aí algumas dezenas, né, de riscos. Estamos agora falando sobre uma etapa bastante importante, que é a etapa de avaliação do risco. No jargão da gestão, principalmente naquilo que se refere a ISO 31000, que é a norma principal para fazer, né, que orienta e que estrutura a gestão de risco, esse processo como um todo. A avaliação de risco, ela é o momento em que eu atribuo características àquele cenário de risco para poder priorizar o que é mais importante. E na minha lista ali de dezenas, centenas, milhares de cenários, eu eleger aqueles pelos quais eu vou começar. Eh, então, para fazer essa análise, essa avaliação, né, na verdade esses 2 termos se combinam, né, primeiro eu analiso e depois eu avalio qual é a minha prioridade, eu posso usar alguns critérios. Tipicamente, utiliza-se a combinação entre probabilidade e severidade de um determinado cenário. Então, eu, por exemplo, vou pegar lá um cenário de um risco de ataque hacker, né, no meu servidor. Quando eu identifico esse cenário, a possibilidade de ocorrência de um ataque hacker, que vai ter diversas consequências, eu preciso atribuir características a esse cenário. Eu preciso dizer se ele é um cenário atual, ou se ele é um passado ou um futuro. Já falamos sobre isso em outro vídeo, a questão da temporalidade. Eu preciso dizer se é uma situação normal ou emergencial, ou seja, faz parte do meu processo ou se ocorrer, isso se caracteriza como uma anomalia, né, e aí eu vou ter um tratamento específico para isso. Ou seja, eu posso ter vários critérios para caracterizar aquele cenário, e aí eu entro numa matriz ou, numa matriz de 2 dimensões, 3 dimensões, 4 dimensões, depende também da liberdade que você tem para criar esses critérios, do momento em que a tua empresa está. Você pode escolher diferentes metodologias para fazer isso, mas tipicamente, a gente traz aqui aquilo que é mais comum, claro, né? Tipicamente, isso é até mencionado em algumas definições de risco, a gente vai fazer a análise da combinação entre 2 parâmetros, né? O parâmetro de probabilidade e o parâmetro de severidade, né? A probabilidade, que é a chance de um determinado cenário ocorrer, se manifestar, e a severidade, que é o tamanho da encrenca caso aquele cenário de fato se materialize. Então, quando eu olho para um cenário como esse que eu mencionei, né, de um ataque hacker que pode, acessar os dados que estão hospedados no meu servidor, eu preciso pensar em qual é a chance disso ocorrer. É claro, a gente vai ter inclusive um vídeo sobre isso mais à frente, mas, e é preciso muito mais tempo para definir isso, mas eu posso estabelecer, do ponto de vista da probabilidade, essa chance em termos de tempo, né. Então vai acontecer com o risco de acontecer diariamente, é um risco de acontecer semanalmente ou um risco de acontecer mensalmente, né? Se eu posso pensar na possibilidade de ocorrência em determinados tempos. Isso vai me dizer se eu preciso, ter mais ou menos cuidado com aquele cenário. Esse é um parâmetro. Depois eu vou para a severidade, que é, não importa qual seja a probabilidade de ocorrência daquele cenário, se ele ocorrer, mais uma vez voltando para esse exemplo do ataque hacker, né, qual vai ser o impacto? Ah, eu vou ter todos os meus dados vazados, então eu vou ter um impacto na minha reputação, ninguém mais vai querer fazer negócio comigo, porque sabe que vai perder os dados caso eles fiquem no meu cadastro. O criminoso aí vai exigir um resgate, para que eu tenha de novo acesso a esses dados. Então, eu posso ter impactos de diversas maneiras, financeiros, reputacionais, impactos ao meio ambiente, impactos nos meus clientes, na continuidade do negócio. Então, eu posso ter uma matriz aí que seja múltipla em relação à severidade, né? Então, quando eu combino um cenário com uma probabilidade alta e uma severidade alta, isso significa que eu preciso priorizar aquele cenário. É disso que trata a avaliação do risco, né? Eu caracterizar, atribuir pontuações para aquele determinado cenário e depois decidir o que é, prioridade, né? Se eu olho para esse cenário que eu tive uma probabilidade alta com uma severidade alta e eu comparo isso com outro cenário que teve uma probabilidade média e uma severidade baixa, obviamente eu vou priorizar o tratamento daquele que teve esse risco, a combinação entre os 2 fatores mais alto. Análise de risco é isso.
atribuição de características que vai permitir que eu decida quais riscos tratar primeiro. É isso aí, a gente se vê. Tchau.